Beleza. Boa tarde. Iniciaremos então agora a roda de conversa com o tema o tratamento dado à mulher vítima de violência sexual no processo criminal, com as professoras doutoras Thailise Leite e Luana Tomás. Ao final, a gente vai estar abrindo também um momento para dúvidas, né, que forem enviadas no chat para as professoras, por parte dos participantes da roda. A professora Thailise Leite é professora adjunta do Instituto de Ciências Jurídicas da Universidade Federal do Pará, doutora em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, possui graduação em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita, especialização pela Escola Paulista de Direito, tem experiência na área de direito público, com ênfase em direito penal, direito constitucional e direitos humanos. É também pesquisadora na área de teoria e filosofia do direito, atuando principalmente nos seguintes temas: criminologia, gênero, bioética, crítica marxista do direito e teoria crítica do valor. E a professora Luana Tomás é graduada em Ciências Sociais pela Universidade da Amazônia e em Direito pela Universidade Federal do Pará, mestre em Direito na Universidade Federal do Pará, doutora em Direito pela Universidade de Coimbra de Portugal e pós-doutora em Direito na PUC-Rio. Atua como diretora adjunta do Instituto de Ciências Jurídicas da UFPA e professora da Faculdade de Direito e do Programa de Pós-Graduação de Direito da UFPA. É pesquisadora do Grupo de Estudos sobre Mulher e Relações de Gênero, Eneida de Moraes, coordena o Grupo de Estudos em Direito Penal e Democracia, a Clínica de Atenção à Violência e o Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Violência na Amazônia. Tem experiência na área de direito penal, processo penal, criminologia, sociologia jurídica, segurança pública, direitos humanos, direitos das mulheres, das crianças e adolescentes e teorias feministas. Novamente, a gente agradece imensamente a participação de ambas as palestrantes e daremos início, então, à fala da professora doutora Thailise Leite acerca do tema. Olá, boa tarde a todas, a todos, a todes. Quero cumprimentar e agradecer o convite do Diretório Central dos Estudantes e do Diretório Acadêmico. Quero agradecer especialmente a Beatriz e a Carolina, que intermediaram esse contato, e a Beatriz parabenizar pela condução desta mesa nesta tarde. Cumprimentar a professora Luana Tomás, que é uma das maiores pesquisadoras no tema de violência contra a mulher, de gênero, de teorias feministas e de processo penal e direito penal atravessado por essas questões, que é minha colega de Universidade Federal do Pará e vice-diretora lá do nosso Instituto de Ciências Jurídicas. Eu venho fazer uma contribuição do ponto de vista um pouco mais dogmático e problematizando algumas questões de gênero nessa abordagem, porque tenho certeza que a professora Luana tem muito mais a contribuir na perspectiva prática de dados, trabalhando mais um espectro da concretude de pesquisas de violência contra a mulher no processo penal, principalmente quando é vítima de violência sexual, que é a temática dessa tarde. Eu vou falar um pouco do caso, né, que ficou emblemático, que as pessoas chamam pelo nome da vítima, o caso do suposto estupro culposo, mas que nessa tarde eu vou chamar pelo nome do réu, que é, então, o caso André de Camargo Aranha, e a partir desse caso eu vou discutir algumas questões implicadas aí nessa violência contra a mulher no processo penal. Esse caso foi muito emblemático porque ele foi noticiado pela grande imprensa, mais especificamente pelo jornal The Intercept, na sua versão brasileira, e esse jornal fez uma manchete sensacionalista, dizendo que o caso Mari Ferrer, tratando pelo nome da vítima, era o primeiro caso de estupro culposo, e isso tomou conta de todas as redes sociais, e o caso tomou essa alcunha, essa pecha com o nome da vítima,
fazendo uma revitimização da mulher, novamente, não só no momento da violência sexual, depois toda a violência processual, policial e processual, e agora, novamente, uma violência midiática e uma violência na opinião pública. Então, acho que é muito importante nós começarmos a chamar o caso pelo nome do réu, porque, afinal de contas, foi esse homem que foi acusado de violência sexual e acabou inocentado. Então, diante dessa explosão desse caso, e todo mundo começou a ir para as redes sociais e falar que não existe estupro culposo, eu fui investigar os autos do processo, fui pensar um pouco sobre esse caso para entender o que estava acontecendo e para a gente se situar, inclusive como estudiosa do tema, como professora de direito penal. E aí eu percebi que o jornalista ele não foi tão exagerado assim, como depois muitas pessoas revestidas da capa de uma técnica dogmática quiseram acusar. Por quê? Porque durante a sua argumentação nas alegações finais, o Ministério Público usa a expressão estupro doloso. Ora, por que usar a expressão estupro doloso? Isso seria um pleonasmo vicioso na nossa linguagem. Não seria suficiente dizer estupro, já que todos os tipos penais referentes ao delito de estupro, obviamente, só se cometem mediante dolo? Então, quem usa propositadamente a expressão estupro doloso, olha como dá atos falhos para a gente essa terminologia forçosa. Quem usa propositadamente a expressão estupro doloso dá a entender que seria possível existir um estupro não doloso. E isso é que gera multiplicidade de interpretações. Além disso, o cerne, o centro da argumentação, foi baseado na ideia de erro de tipo, porque o agente supostamente estaria desconhecendo um dos elementos essenciais, que é o fato da vítima não estar em condições de discernir e de se defender, e por isso afastaria a figura dolosa. Como o crime não tem previsão culposa, não restaria nenhuma tipificação. Então, eu vou passar por alguns aspectos técnicos. A Beatriz me disse que há pessoas de toda a comunidade acadêmica da UFV que tem frequentado esse evento, e então não é todo mundo da área jurídica. Então, eu vou tentar fazer o meu argumento o mais claro possível, explicando os termos do juridiquês, para a gente entender do que eu estou falando. Então, quando você diz que o estupro doloso não se configurou no caso, porque ele estaria aí dentro de uma perspectiva de erro de tipo, o que isso quer dizer? Que aquele sujeito, no momento em que cometeu o ato sexual, ele tinha a plena crença de que aquela mulher estava consentindo no ato sexual. E por isso não seria o crime. O que é o crime? O crime do artigo 217-A, no seu parágrafo 1º, traz a figura do estupro de vulnerável. E o estupro de vulnerável pode ser tanto para menor de 14 anos, porque se pressupõe, dentro da estrutura da norma, é uma presunção de direito e pelo direito, como nós falamos. A própria norma, a lei pressupõe que uma pessoa menor de 14 anos não tem capacidade cognitiva, não tem maturidade intelectual, emocional, sexual para consentir numa relação sexual. Então, mesmo que houver o consentimento, se pressupõe, aí dito, explícito, falado ou gestual, se pressupõe que há não consentimento. E o mesmo acontece equiparadamente para quando a pessoa não está capaz de manifestar a sua vontade ou de ter discernimento, porque a sua capacidade de percepção da realidade está alterada por alguma condição. Pode ser de uma pessoa que esteja dormindo, por exemplo, é uma coisa que o movimento feminista fala e a gente pensa, meu Deus, mas tem que se dizer o óbvio, tem que se dizer o óbvio. Fazer sexo com uma mulher dormindo é estupro, porque naquele momento a mulher não está em capacidade cognitiva, não está consciente e não pode consentir na relação sexual. Mesmo que ela seja minha namorada, minha companheira, minha esposa, sim, obviamente sim. Quando a sua namorada, companheira ou esposa não deseja relação sexual ou não está em condições de consentir conscientemente na relação sexual, também é estupro, não faz parte aí a relação que você tem com a vítima para configurar a tipicidade do delito.
E aí, naquele momento, a Mariana argumenta que estava sob efeito de alguma droga que alterava a sua percepção da realidade, a qual ela não sabe como tomou, como chegou ao seu organismo, e é uma droga que ficou apelidada também, né, nas teias sociais, nos ambientes urbanos, na mídia, como Boa Noite Cinderela. E aí, por conta disso, ela não teria capacidade de consentir, mas o argumento da defesa do réu, e é referendado, porque é referendado pelo Ministério Público, é que naquele momento ele estaria ali crente que ela queria consentir na relação sexual, porque ela teria manifestado desejo de manter a relação sexual, quando na verdade estava sob efeito de uma substância que alterava sua percepção da realidade, seu consentimento, seu discernimento. E por conta disso seria uma hipótese de erro de tipo, porque o agente ele estaria em erro sobre um elemento do tipo que é a incapacidade de consentir da vítima. Ele achou que ela estava lúcida, que ela estava bem, que ela estava plenamente capaz de consentir, quando na verdade ela alega que não estava. Aí, nessa própria tese de defesa e nessa própria configuração do argumento para a absolvição, que culminou na absolvição desse sujeito, e ali lá na previsão de erro de tipo do Código Penal, no artigo 20, parágrafo 1º, a lei ainda divide ali na primeira e na segunda parte do dispositivo o que a gente chama de erro de tipo excusável e erro de tipo inexcusável. Então, se o erro de tipo é excusável, ou seja, qualquer pessoa estaria em erro de tipo naquela situação, qualquer um iria achar que ela estava consentindo na relação sexual, afasta-se qualquer elemento subjetivo do tipo, ou seja, dolo ou culpa. Agora, se o erro é inexcusável, ele afasta o dolo, mas subsiste a possibilidade de condenação pelo tipo culposo do delito. Mas no direito penal, só existe uma figura culposa para um crime quando o legislador prevê um tipo culposo especificamente. Via de regra, todo crime é doloso. Mas quando o legislador acha que o bem protegido é tão importante para a sociedade que se deve punir, inclusive, a negligência, imprudência e imperícia, que gera um resultado de lesão sobre esse bem jurídico extremamente relevante, é que o legislador vai lá e prevê o tipo culposo. E no caso do estupro, não tem previsão de tipo culposo e por uma questão lógica também nem poderia existir. Mas não é por uma questão lógica que a gente diz que não existe um tipo culposo. Não existe um tipo culposo quando o legislador não previu um tipo culposo. Porque há crimes que, teoricamente, até poderiam ser cometidos mediante culpa, mas não tem a previsão do tipo culposo, então só existe a modalidade dolosa mesmo, que é a tradicional. No caso de estupro, é as duas situações, né? São as duas situações. Tanto não há possibilidade lógica de haver a conduta mediante culpa, quanto não há a previsão legislativa, obviamente, do tipo culposo. Então, se afastarmos aí os elementos configuradores do elemento subjetivo por erro de tipo, não resta nada, porque né, eu tiro o dolo, não resta nada. E aí, por isso, não seria exatamente um estupro culposo, mas nas entrelinhas está entranhado, sim, essa espécie de argumento, porque seria afastado o dolo pelo erro de tipo, porque ele estava convicto no consentimento, e se mesmo que esse erro de tipo fosse inexcusável, restaria a culpa. Mas como não tem culpa, não restou nada e ele foi absolvido. O que chama a atenção nessa perspectiva é que todo homem adulto, e aí julgado por um judiciário machista, misógino, composto por homens, forjados e atravessados por uma perspectiva sexista e pela cultura do estupro, acha que, diante das atitudes de uma mulher aí que está dizendo, numa festa, numa balada, com alguns sinais de entorpecimento, seja por que substância for, que toda vez que essa mulher está ali manifestando o desejo da relação sexual, já se traz por óbvia a lógica de que nessa situação qualquer homem ia achar que há o consentimento.
Por quê? Porque subjaz a isso uma ideia que é uma ideia clássica da cisão de papéis de gênero e de lugares existenciais para homem e para mulher na nossa sociedade, especialmente na construção moderna e contemporânea da existência, desde de todas as estruturas ideológicas, simbólicas, discursivas que constituem a nossa vida, do que é o papel de mulher e de como deve se comportar uma mulher. E a religião sempre fez um papel ideológico fundamental nessa construção metanarrativa e discursiva, mas não é a única, é um dos elementos, mas contribuiu bastante para esse discurso que cinge, um discurso de matriz judaico-cristã, que cinge a possibilidade de existência feminina em mulher para casar e mulher para se divertir, mulher direita e mulher errada, através da castração da possibilidade sexual daquela que seria a mãe do Filho de Deus. Então, para que nós tenhamos a figura mais santa do imaginário judaico-cristão forjado pela Igreja Católica, é preciso que essa mulher venha cumprir a única função existencial possível para o feminino, que é a maternidade. Qual é o sentido existencial de toda mulher? É ser mãe. Se a mulher não for mãe, ela não é uma mulher plena, ela não é uma mulher completa, a miúde não é uma mulher, não se planificou no seu papel existencial, seu único papel existencial. Os outros papéis são contingentes, são secundários. Se por acaso ela ingressa no mercado de trabalho, seja qual for a função que ela ocupe, esse não é o seu grande papel existencial. O seu grande papel existencial é ser mãe. E a sociedade faz essa cobrança sobre as mulheres, e as próprias mulheres, atravessadas por esses construtos ideológicos acachapantes, também se fazem essa cobrança e também acreditam que a sua realização existencial vem por esta via da maternidade. Então, a maternidade é o auge existencial, o sacrossanto do lugar da mulher do mundo, tanto é que a mulher mais santa e mais absoluta, que é Nossa Senhora Maria de Nazaré, ela é apenas mãe e não traz em si a outra dimensão existencial de uma mulher que se desvia da sua função de ser esposa e mãe, e essa é a puta, é a mulher da rua, é a vagabunda, é aquela que é para se divertir, que não é para casar, e etc, e etc. Essa cisão dos papéis da mulher nas únicas possibilidades existenciais que se tem do ponto de vista afetivo-relacional, independente do lugar que se ocupe no mercado de trabalho, a mulher tem uma obrigação moral de fazer as tarefas domésticas não remuneradas, não assalariadas, ainda que ela tenha uma ocupação fora, e ela tem obrigação moral de se tornar esposa e mãe, e aí nisso também está, obviamente, a heterossexualidade compulsória, a cisgeneridade, todos os discursos essencialistas de feminilidade, do que é ser mulher, do como se deve vestir, aparecer, comportar, todas essas opressões estéticas horrendas. Existe esse lugar, existe a mulher que se desvia, e essa mulher que ousa ter comportamentos desviantes é a mulher da rua, é a mulher que não merece respeito, é a mulher que não merece tratamento. Durante muito tempo, o nosso Código Penal previa o crime de estupro só para a mulher honesta, só para essa mulher que se comportava dentro dessas expectativas de gênero totais da nossa sociedade misógina, do nosso patriarcado capitalista. E dentro dessa perspectiva, então, se a mulher tivesse outro comportamento que não era considerado honesto, porque isso era honestidade, ela não poderia ser vítima de estupro. E este caso de André Aranha, ele coloca sob holofotes, porque foi noticiado pelo Intercept, algo que acontece em todos os casos de violência sexual. E por isso ele é importante como um case para nós, como algo emblemático, para que nós possamos oportunizar isso e denunciar que essa cultura ainda atravessa
todos os julgamentos de violência sexual contra a mulher, porque sempre se julga a mulher, o comportamento da mulher, ainda que o Código Penal atualmente vigente não estabeleça como vítima de estupro somente a mulher honesta. Ainda que, teoricamente, todas as mulheres possam ser vítimas de estupro, obviamente, porque estamos em 2020 e houve um avanço legislativo, e são todas mesmo, como eu disse para vocês, sua esposa, sua companheira, sua namorada, se ela não quiser, não puder consentir na relação sexual, você está estuprando. As mulheres que são prostitutas, que têm vida sexual ativa, toda e qualquer mulher que não esteja consentindo está sendo estuprada. E essa é a configuração, inclusive, legislativa. Porém, cada vez que a mulher denuncia uma violência sexual e vai à polícia e ao judiciário, no curso da persecutio criminis, para tentar ver a punição do seu agressor, ela passa a ser julgada se ela corresponde aos comportamentos arquetípicos metanarrados, como da mulher direita, da mulher honesta, da mulher para casar, da mulher que nasceu para ser mãe. Porque se ela não corresponde a esses comportamentos, ela não é uma mulher respeitável e por isso a sua palavra vai ser colocada em dúvida ou ela será culpabilizada pela violência sexual, que são esses discursos. Tá vendo? Mas também queria o quê? Sempre esse queria o quê? Estava na rua tal hora, estava com uma roupa curta, decotada assim, estava bêbada, estava numa festa, se deu ao desfrute, paquerou, tem vida sexual ativa, é blogueira, tira fotos sensuais na internet e posta nas redes sociais. Esse foi o argumento misógino, violento da defesa, que todas e todos nós, se temos o mínimo de discernimento e humanidade, nos sentimos enojadas e enojados quando vimos aquele vídeo deste caso André Aranha, porque o advogado mostra as fotos sensuais que a vítima tira e posa para fotógrafos famosos, ela é uma modelo, uma blogueira, uma influenciadora, essa é a sua atividade profissional, e diz, olha, tá vendo como ela não é uma mulher direita, como ela se expõe, como ela se oferece? Queria o quê? É óbvio que o meu cliente iria pensar que essa mulher está se oferecendo e gostaria da atividade sexual. Então, esse argumento, que foi o fundamento da absolvição desse sujeito, está completamente lastreado nessa indecisão existencial da mulher, do que é a mulher honesta e do que é uma mulher que merece ser estuprada. Inclusive, falando em merecimento, nosso excelentíssimo presidente da República, quando ainda era parlamentar, disse a uma colega que não a estuprava porque ela não merecia, no sentido de jocoso, de que ela não era tão bonita ou tão desejável assim para ser objeto da violência sexual e do desejo masculino. Como se o estupro fosse uma premiação, como se o estupro fosse um elogio. Porque na cultura do estupro da nossa sociedade misógina e patriarcal, o estupro é confundido com a relação sexual. No imaginário masculino predominante, que é atravessado por misoginia, a mulher é enxergada sempre como um objeto sexual para a fruição do masculino. E isso é construído por todos os aparelhos ideológicos, por toda a indústria cultural, por todos os aparatos discursivos, em que a mulher é sempre associada com um objeto de consumo, ela precisa ser um objeto de consumo atraente, atrair demanda, atrair o olhar dos homens, se fazer agradável para conseguir um casamento. Daí vem a rivalidade entre as mulheres, que o feminismo tenta reverter com a tônica da sororidade, porque as mulheres estão sempre em competição para ver quem é a mercadoria mais consumível, aquela que vai ser retirada da prateleira pelos homens para ela cumprir a sua função existencial de ser esposa e mãe. Então, toda essa competição, toda essa lógica da mulher vem dessa ideia dela ser tratada como um objeto sexual e não como um sujeito. E como um objeto sexual, você está sempre à disposição da fruição do desejo masculino.
masculino. É por isso que você, mulher, quando passa na rua, ouve aquelas atrocidades, que são as famosas cantadas, tão assentadas na nossa cultura popular e no imaginário geral, porque o homem ele sente no direito de te dizer coisas violentas sobre a sua sexualidade, a sua aparência, o seu ser, sem nem te conhecer, não sabe quem você é, porque não está te respeitando como sujeito, como ser humano. Você é uma coisa, é um objeto sexual passando e você só serve para a fruição do desejo dele, como repositório dos desejos dele. Por isso que se sente no direito de falar qualquer coisa e consideram que isso, inclusive, é um elogio. Assim como se considera que o ato sexual violento como estupro pode ser elogioso à mulher, ela tem que se sentir desejada, bonita, como disse o então deputado Jair Bolsonaro para a sua colega parlamentar, Maria do Rosário, como se fosse elogioso estuprar alguém, porque se confunde o ato sexual com estupro. E se confunde um ato sexual com estupro por causa de uma cultura do estupro também que modula as relações sexuais heterossexuais. E aí, nesse sentido, os acúmulos das autoras do feminismo lésbico e do feminismo radical são muito interessantes quando elas vão dizer que a relação sexual ela está atravessada por um imaginário sexista que vem da pornografia, em que a mulher é sempre colocada no lugar de objeto sexual. O ato sexual ele é sempre vertical, ele é assimétrico, a mulher sempre está na posição de subserviência, mesmo de servir aos desejos e à fruição do homem. É um ato violento nos gestos, na performance, na forma de pegar e de tocar em relação à mulher, brutal muitas vezes. As posições sexuais, esteticamente, simbolizam posições hierárquicas de dominante e dominado, colocando o homem no papel de dominante sempre. E essa estrutura faz com que o imaginário sexual das pessoas seja forjado dessa maneira, em que a relação sexual heterossexual é sempre uma relação de poder, em boa medida ela é violenta, em muitos aspectos simbólicos e psicológicos ela é violenta. Então eu sempre aproveito para alertar as mulheres que são heterossexuais, comecem a prestar atenção nos atos sexuais, se vocês estão fazendo aquilo porque realmente lhes dá prazer, ou vocês só estão correspondendo a uma expectativa de gênero que no fundo te incomoda porque você se sente subjugada de alguma maneira naquela performance, naquele ato, e é por isso que o estupro ele vai sendo confundido com o ato sexual, e não se compreende que o estupro não é sexo, o estupro é violência. E aí vem essa ideia de que o sujeito não poderia saber que ela não estava em seu discernimento pleno, e aqueles argumentos perversos de que ela bebeu álcool, então talvez, né, ela estivesse aí fora do seu estado normal, mas por um ato voluntário que ela mesma cometeu. Como se o fato da mulher realmente beber álcool, usar drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, e isso prejudicar o seu discernimento, também fosse excusa para que ela fosse violência de vítima sexual. Ainda que ela estivesse entorpecida por um ato voluntário de sua parte, seria violência sexual. Mas ela argumenta que estava entorpecida por uma droga sobre a qual ela não teve controle, que ela acredita que foi depositada na sua bebida. E a própria perícia nos autos do processo nos diz que essas drogas que são chamadas de Boa Noite Cinderela, elas cada dia são renovadas. Existem várias possibilidades combinatórias de substâncias que não são ilícitas, que são de fácil acesso, mas que juntas, combinadas ou combinadas com álcool, causam esse efeito. A pessoa parece que ainda está agindo normalmente, mas perdeu completamente o seu discernimento, tem amnésia parcial daqueles momentos vividos e etc. Então, a perícia diz que ela não atestou a presença daquela substância específica que foi apelidada como Boa Noite Cinderela, mas que existem várias substâncias que podem exercer esse efeito no organismo e que a perícia não tem condições de ter técnicas para detectar
citar todas elas, porque todos os dias as pessoas descobrem novas e começam a adotar novas possibilidades de entorpecimento das outras. Então, esse argumento técnico da prova e da prova pericial não é suficiente por uma absolvição do sujeito. O que restava era a palavra da vítima dizendo: eu não estava discernindo naquele momento, eu não estava consentindo naquele momento. E isso deveria ser suficiente para configurar a veracidade dos fatos. Pois imaginem o quanto é difícil para a mulher chegar no judiciário, desde o momento em que ela procura a polícia para instauração de inquérito policial, até a culminância de uma audiência de instrução processual, que foi aquele horror que nós vimos no vídeo, ela ter que declarar que foi vítima de violência sexual. Isso já é um sofrimento imenso. E aí vem essa pecha social de que ela está fazendo isso para aparecer, porque ela está acusando injustamente, ela fez sexo e se arrependeu, todos esses discursos absurdos, né? E se a mulher está ali, submetida àquela situação, dizendo que foi vítima de violência, a palavra dela deve ter a presunção de veracidade. E a nossa lógica processual é essa. O ônus da prova, o ônus de provar que ela não foi vítima de violência é da defesa, e não da acusação, e não da palavra da vítima. E isso também é completamente subvertido em todos os processos, e aquele foi só um exemplo emblemático disso. E a última coisa que eu quero tocar, que chama muito atenção, é a própria postura e comportamento de todas as pessoas implicadas ali naquela audiência de instrução e julgamento, todos homens, em que ela está claramente passando por uma cruel tortura psicológica, porque está sendo colocada em julgamento, como eu falei para vocês, que sempre acontece. A mulher vítima de violência se torna a ré a partir da sua conduta moral para ver se ela merece a proteção do judiciário, e percebendo isso e esses ataques, essas acusações, ela entra num tal processo de sofrimento e de tortura psíquica que ela não consegue mais reagir e acaba implorando para que seja respeitada a sua dignidade, e ainda assim não é respeitada. Ou seja, o magistrado que tem a responsabilidade de conduzir o processo penal respeitando os direitos fundamentais consagrados na Constituição de 88 e os direitos humanos consignados no Pacto de São José da Costa Rica, do qual nós somos signatários, além de todos os outros tratados internacionais, a Convenção de Belém do Pará, a Declaração da ONU de Direitos Universais e todas as outras declarações da ONU, inclusive relativas aí à dignidade processual dos indivíduos implicados numa instrução processual, tudo isso é completamente desprezado. A postura do Ministério Público, do defensor, são assombrosas, principalmente a postura do defensor do réu, como disse para vocês, altamente violenta, brutal contra aquela mulher. E a postura do assistente de acusação nos impressiona muito, e agora para falar da nossa classe, para não dizer que estamos apontando dedos para o Ministério Público e para o Judiciário apenas, do ponto de vista da nossa classe, o advogado de defesa do réu usou a misoginia, usou o machismo, usou o sexismo como estratégia processual. E como mulher advogada, eu digo que basta de violência contra a mulher como estratégia processual de defesa. Isso precisa acabar. Nós temos um precedente histórico aqui no Brasil, que foi o assassinato de Ângela Diniz, em que a morta passou a ser julgada no tribunal do júri. Isso precisa também ser tomado como um caso emblemático para que nós paremos de usar o machismo como estratégia processual para culpabilizar as mulheres quando são vítimas das mais atrozes violências. E isso, na minha opinião, fere, inclusive, o nosso código de ética da advocacia, porque o advogado não pode usar de má-fé como estratégia defensória. E também nós temos a postura do assistente de acusação, que estava ali para representar os direitos da vítima e se cala absolutamente, não invoca nenhum dispositivo da legislação pátria, muito menos dos tratados internacionais, dos quais imagino que seja absoluto desconhecedor, dada a sua postura absolutamente inapta para exercer o seu papel ali processual e o seu papel institucional na qualidade de advogado.
advogado, que é o nosso papel profissional, que nos impõe, inclusive, os nossos compromissos éticos, os nossos juramentos e todas as nossas configurações dentro do Estatuto da Ordem e do Código de Ética a qual estamos submetidos. Então, é assombroso. Mas por que isso? Justamente porque todas as pessoas estão atravessadas por esse imaginário. E é isso, e é nesse aspecto, no aspecto do que subjaz culturalmente, estruturalmente, metanarrativamente, ideologicamente e materialmente das condições de gênero da nossa sociedade presente, é que tem que ser o foco do nosso olhar, porque aí está a raiz dos problemas. Eu, como jurista, insisto também na questão, não adianta queremos apelar para a forma jurídica, achando que a positivação jurídica é que sempre vai nos salvar. Então, se a gente criminalizar as condutas dos profissionais do direito que aviltarem direitos da mulher, essa é uma solução. Se a gente criminalizar mais as modalidades de violência sexual, se a gente criminalizar mais as violências de gênero e todas as formas de violência contra a mulher, sempre apelando para esse punitivismo, para essa que a gente ficou apelidado de esquerda punitiva, porque tem até uma boa intenção progressista de proteger direitos fundamentais, mas só consegue pensar na estratégia penal, que é o que eu chamo de tutela penal dos direitos fundamentais. Só que a tutela penal de direitos fundamentais acontece no momento pós-violatório. Eles já foram violados, e aí você tenta punir, e sabemos o quanto o direito penal é seletivo, falho, precário, para cumprir as suas funções mitológicas de prevenção e etc. Então, no fim, só fica um ciclo de punições e de violências em que todo mundo sofre e não se atua num sentido pré-violatório, para que esses direitos e todos esses valores deixem de ser definitivamente violados. E para que a gente alcance esse patamar, os nossos olhares têm que se voltar para outras estruturas mais profundas da sociedade e pararmos de achar que o direito, e principalmente o direito penal, é panaceia para tudo, porque ele, no mais das vezes, é muito mais instrumento de repressão, opressão, desigualdade e violência do que instrumento de justiça. Obrigada. Oi, professora, muito obrigada pela sua fala, extremamente necessária, extremamente, construtiva para esse debate. A gente vai estar abrindo agora para algumas dúvidas. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode estar mandando no chat, que a gente vai estar trazendo agora. Mas de início, eu já queria trazer um questionamento também, que eu vou trazer depois para a professora Luana, e que leva em consideração que nos últimos tempos a gente teve a previsão de redução dos investimentos na área da educação pelo MEC e o decreto pelo CNPq do fim de bolsas de iniciação científica às áreas das humanidades. Levando em consideração todo esse cenário e o tema que a gente trouxe de reflexão também nessa edição do Nicole Lopes, de que na sala de aula é que se muda uma nação, como que as universidades podem estar atuando na formação do profissional do direito, ou como você falou também de outras áreas, que não adianta renegar somente o papel do direito para trazer essa transformação, a fim de romper ou pelo menos iniciar um desmonte dessa estrutura processual e social que confere esse tratamento às mulheres, ou até em outro viés que atuem na formação de profissionais do direito e de outras áreas que não sejam uma mera continuidade dessa estrutura já existente e já presente. Vai fazer uma pergunta de cada vez ou vamos fazer por blocos, Beatriz? Acho que pode começar com essa. Não dá para ser a minha fala e depois as perguntas para todo mundo? É porque ela vai precisar sair, né? É porque eu preciso sair. Eu posso. Mas a minha fala é rápida também. Eu posso tentar ouvir a Luana e assim que eu precisar sair, eu saio. Eu acho que ela dá conta de responder as perguntas, e aí, se ficar alguma pergunta especificamente para mim, vocês podem me mandar que eu respondo. Mas eu falo uma fala mais rápida também, assim, não tem problema. É porque a gente tinha combinado 20 para as perguntas. Mas como já passou um tempo, aí a Thaís fez uma fala bem completa, eu falo uma fala mais pontual e a gente abre as perguntas. Fica bom de vocês. Bom, então, posso começar? Tá, desculpa. Bom, gente, olá, boa tarde. Queria, primeiramente, agradecer imensamente o convite, a oportunidade de
de conhecer vocês, de me aproximar de vocês, né, mesmo que à distância, enfim, com as câmeras desligadas e tudo mais, que a pandemia nos traz, né, que, enfim, não deixa de ser uma forma de violência também, né, violência à educação, violência à docência, porque a gente fica aqui olhando para essa tela escura e falando sozinha, mas, enfim, queria muito também estar em Viçosa, conhecer a estrutura, a universidade e tudo mais, mas muito obrigada pelo convite, a oportunidade de levar ventos amazônicos para vocês mesmo aqui pela internet. Bom, então eu vou fazer, eu acho que a fala da Thaís, queria saudar a Thaís, minha colega aqui da Universidade Federal do Pará, nossa professora, acho que a fala da Thaís foi bem completa, se abordou vários pontos, e muitos dos quais eu iria abordar, então vou tentar fazer uma fala mais pontual, vou até colocar aqui o relógio, sobre algumas questões que talvez, enfim, eu possa pontuar com mais detalhes. Bom, primeiro, eu acho que o caso Mariana Ferrer foi um caso muito importante, eu concordo com a Thaís nesse sentido, acho que foi um caso que o que me irritou um pouco foi justamente a despolitização do debate, de como né, as mulheres começam a debater a questão do estupro culposo, e de repente vem um monte de homem especialista de direito penal e diz, não, mas o debate tecnicamente é o ponto X, o ponto Z, tal, e o erro de tipo, e não sei mais o quê, né, e eu achei que isso foi muito perverso também com a gente, com as mulheres, né, de ficar buscando tecnicalidades e o discurso autoritário, que é o discurso dos especialistas, né, principalmente os homens, para dizer que as demandas feministas eram demandas desnecessárias. E aí eu achei que era importante, enfim, me posicionar, porque eu acho que a gente escolhe o que a gente quer debater, o que a gente quer chamar atenção, o que é relevante ou não, e quando a gente, num debate como esse, diz, não, mas o que eu quero debater é erro de tipo, eu acho que isso é minimizar o problema, assim. Muitas pessoas, eu acho que a forma como a matéria do Intercept também foi colocada foi ruim, né, e, por exemplo, chamou muita atenção para a questão do estupro culposo, não da violência que as mulheres sofrem no sistema de justiça criminal. E aí ficou muita gente no início dizendo onde é que eu acho aqui a palavra estupro culposo. O foco era muito esse, cadê a palavra na sentença? E aí não acharam, e aí depois, então descarta, não tem nada disso, não existe a violência, depois procuraram o minuto X que o juiz intervém, acharam, olha, aqui no segundo décimo, depois de 2 horas ele diz, opa, pronto, aí, olha, viu, o juiz fez uma intervenção, né? Isso enfim, minimizar, isso ignorar uma realidade que é do cotidiano de quem atua no sistema de justiça criminal, né, como fui apresentada, né, eu sou coordenadora de uma clínica aqui, eu atendo mulheres em situação de violência, e, enfim, não precisa ser advogada, enfim, como eu, e trabalhar vítimas, né, vocês, com certeza, como estagiárias, como pessoas que circulam no fórum, com certeza viram isso nos mais diferentes espaços, né, isso não foi a exceção, não foi assim, olha, opa, aconteceu naquele dia da Mariana. Eu acho que chamou a atenção o caso da Mariana por vários fatores, né, tinha um vídeo mostrando, e muita gente não sabia disso, e eu achava que isso não acontecia mais da forma como que acontecia, e acho que por ser uma mulher também de classe média, branca, isso criou uma comoção mais, as pessoas, né, se comoveram mais com essa dor, né, me lembra muito, não sei se, enfim, não sei se vocês lembram de um filme que é muito famoso, que eu adoro esse filme, inclusive, que é O Tempo de Matar, que é fantástico, que é, enfim, um homem acusado de matar, né, os homens que estupraram a filha dele. Aí tem uma fala que justamente ele faz as alegações dele, e ele diz, né, poxa, pensem numa menina que sofre isso, 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 fechem os olhos, pensem numa menina que sofre, agora pensem que ela é branca. E aí ele tem a comoção do júri, porque era uma mulher branca, né, eles imaginaram uma pessoa branca, quando na verdade quem tinha sofrido a violência era uma mulher negra. Então, isso é o cotidiano do fórum, e é o cotidiano que afeta prioritariamente, né, principalmente mulheres negras, porque são mulheres negras, mulheres pobres, que em regra estão no sistema de justiça, que em regra estão desassistidas, que estão sem advogados e advogadas, né, então,
E isso não é só no sistema de justiça criminal, também não dá para dizer, olha, eu entendo, né, que o sistema de justiça criminal ele é mais perverso, ele é uma das armas mais violentas do Estado, mas isso você vê em todo e qualquer processo. Um processo de pensão alimentícia, não sei se vocês estagiam, mas é um horror, assim, né? Eu já presenciei juiz falar para a mulher, mas a senhora está grávida de novo também? Aí vem aqui só para pedir pensão, é isso, é ter filho e pedir pensão, é só o que a senhora quer, né? Então, isso vai, assim, do júri ao processo de pensão alimentícia, todo e qualquer processo, né? Onde essas mulheres estão, elas ouvem isso no seu cotidiano, né? A desdém, o desrespeito, né? Você vai em juizado criminal, já vi em juizado, o promotor levantar, mas a senhora tem cara que gosta de uma pinga, né? Porque a senhora tem cara de cachaceira também. Então, isso acontece no cotidiano de quem acessa esse sistema, né? Que não está, muitas vezes, munido de toda uma estrutura de um aparato advocatício, de defesa, etc., né? E, nesse caso, a Mariana ainda tinha, né, alguém para lhe defender, mas, obviamente, não foi defendida. Então, é preciso pontuar que isso não é exceção, isso é o cotidiano do sistema de justiça. Acho que o caso do Mariana acaba chamando mais atenção, mas é importante que a gente pontue que ele é muito mais presente, esse tipo de tratamento dispensado, a violência com que as mulheres são tratadas no sistema de justiça, é muito mais presente e também acontece mais com algumas mulheres do que com outras. Então, é importante a gente também dizer isso, né? Eu falo, por exemplo, como uma professora, eu sou advogada, eu sou uma pessoa, enfim, que sou um pouco conhecida aqui em Belém, né, numa cidade, e eu sei, porque eu chego na delegacia, às vezes o delegado vem lá do fundo, abre, oi, doutora Luana, vem aqui, né? Mas é aquela mulher que chega ali, fica naquela delegacia quase um dia inteiro esperando, o delegado vai lá, tira graça com a cara dela, fala, a senhora está aqui de novo, a senhora vai esperar agora que eu vou comer, vou tomar meu café. Aí ele vai, volta, e aquela mulher fica ali. Isso é uma violência. Então, essa é a forma com que as mulheres são tratadas. Eu acho que, assim, esse debate chama atenção, então, esse caso da Mariana chama atenção de muitas coisas. Eu levantei uma que é a forma que as mulheres são tratadas no sistema de justiça, o racismo e a violência, que envolve várias dinâmicas, né? Assim, a própria violência que é uma violência, né, simbólica, né, de ter uma audiência de homens, né, uma audiência que tem um reforço de gênero, ali, né, de uma perspectiva de homens que reforçam sua masculinidade sobre aquela mulher, né. Isso também a gente vê muito, e isso inclusive sobre promotoras, às vezes sobre juíza, sobre defensora, às vezes na sala de audiência você vê aquele comentário do nada, assim, do juiz dizer, mas a senhora também passou o final de semana no cabeleireiro, né, não sei o quê. Então, é como se eu precisasse te posicionar naquela sala de audiência e dizer, você é uma mulher. Lembre, você é só uma mulher, né? Então, é uma violência que também, tem uma lógica que não é só, né, digamos, é uma violência que tem várias dimensões, né, que é muito simbólica também, pela forma como se deu e como se opera, né, de reforço de estereótipos e tudo mais. Um outro elemento que acho que, assim, chamaram muita atenção do debate sobre estupro culposo, e de fato, né, como a Thailise acho que chegou a comentar, né, no início, quando ela fala do erro de tipo, de fato, na sentença não está escrito estupro culposo. Mas, assim, o discurso, ele está presente, assim, isso a gente vê nos processos, o debate sobre estupro culposo, ele é o não dito, assim, não tem uma sentença dizendo isso, mas está dizendo isso no cotidiano de quem trabalha com violência sexual, a coisa do, olha, ele fez isso, mas como é que ele ia saber? Né? Como é que dava para saber? Mas ele fez, mas foi uma coisa quase que sem querer. Que eu acho que tem a ver com outro debate, então, assim, eu queria reafirmar que, em que pese a sentença não expresse o termo estupro culposo, essa é uma narrativa que se faz presente no cotidiano do sistema, né, das alegações e dos argumentos que são utilizados. E aí, eu acho que tem um outro debate que eu acho que é interessante nisso, que foi assim, muitas pessoas falaram sobre a questão, que falam do debate sobre cultura do estupro, né, eu particularmente não gosto, do ponto de vista teórico, desse termo. Eu acho que é complicado afirmar que há uma cultura do estupro, assim, enfim. Mas eu acho que chama a atenção muita coisa dentro desse cenário de como a gente como há uma permissibilidade com relação à violência sexual contra as mulheres, e um dos elementos que é interessante é o debate sobre consentimento, né? Que eu acho que é um debate que a gente não faz propriamente, assim. Como delimitar no direito o consentimento? O que é consentimento?
né? Onde é que está o consentimento? Quando ele se apresenta? Até, enfim, participei do debate recente agora, porque a Convenção de Istambul, a Convenção Europeia, ela apresenta uma dinâmica de consentimento, e acho que aqui no Brasil a gente precisa avançar mais para entender o que é ou não, porque a que pese você tenha isso no artigo, no tipo penal, isso nem sempre é uma coisa fácil da gente observar nos processos, né? Então, vou dar um exemplo para vocês, inclusive do meio universitário, né? Enfim, sou diretora adjunta hoje do Instituto, eu era diretora da faculdade, e uma vez eu atendi um caso de um rapaz que era o seguinte, ele era um calouro, uma festa da calorada, e veio uma outra menina, paquerou com ele estava ali no salão, numa boate, chamou ele para um canto, tal, o seduziu, digamos assim, chamou ele, ela o convidou, ela queria ficar com ele. Foram para o canto da boate. Quando chegou no canto da boate, eles estavam se beijando, ele foi lá e enfiou o dedo na vagina dela. E aí ela foi numa delegacia e fez ocorrência por estupro. E aí ele veio me procurar, ela veio me contar que ela queria que fosse feita alguma coisa contra ele, ele veio aos prantos, ele chorava na minha frente, chorava. E aí dizia, professora, mas como assim? Ela me convidou, ela me chamou para o canto. Né? Na cabeça dele, ela consentiu aquilo. Eu falei, mas ela lhe chamou para o canto, mas ela queria me beijar. Eu falei, ela queria lhe beijar. Aí, e aí, como assim? Eu digo, ela queria lhe beijar, ela não queria que você enfiasse o dedo na vagina dela. Mas como é que eu ia saber? Eu digo, essa é a questão. Você tem que saber. Né? Então, você tem que saber até onde você pode, até onde você não pode ir. Até onde você está autorizado aí, até onde você não está autorizado aí, porque você não estava autorizado a enfiar o dedo na vagina dela. Né? Mas isso, no cotidiano dos processos, é muito difícil. E no cotidiano da sociedade é muito difícil, porque há essa cultura, né? Há essa perspectiva, essa idealização de que a mulher sempre tem que consentir, ela sempre tem que permitir. A nós, em regra, é negado não. Né? Desde pequenas, né? Aquela coisa do tio que vem dar um beijo e a gente... fica chato, não empurra o teu tio, deixa, o tio quer que sente no colo, senta, né? Porque é feio uma mulher que diz não, uma mulher que empurra, né? Então, é difícil para a gente determinar este momento e é difícil para as pessoas perceberem. Então, acho que esse é um debate que a gente não faz adequadamente, que a gente precisaria estender mais, né? De entender o que isso significa dentro de uma lógica processual. E acho que dentro da Convenção de Istambul, o que fica determinado seria a não realização de práticas de autorização daquele ato. Então, se ela não disse, eu quero que você enfie o dedo na minha vagina, então significa que ela não consentiu. E eu falo isso para meus alunos, e o aluno, professora, como assim? A gente vai fazer agora do ato um contrato, eu vou ter que perguntar? Eu digo, pergunte. Se você não tem certeza, pergunte. Né? Então, se você não tem certeza daquilo, provavelmente ela não autorizou, então você não está sabendo interpretar aquela situação. Aprenda a interpretar melhor. Né? Então, acho que esse é um debate que nos foge, que acho que é um debate importante. Um outro debate que acho que é importante, acho que a Thailise falou sobre isso também, é sobre os limites advocatícios também, né? Eu tenho trabalhado muito na perspectiva de defender uma advocacia feminista, as possibilidades de uma advocacia feminista, e dentro do caso Mariana, muita gente levantou, mas aí ampla defesa, o contraditório, não sei mais o quê, e é possível fazer ampla defesa, é possível agir em defesa de um agressor sem que isso importe na violação dos direitos daquela pessoa que está o acusando. Isso é plenamente possível. Né? E acho que a gente precisa, né, construir novos repertórios de defesa, porque é muito fácil, é como se já estivesse pronto, se você entra no processo e já vem ou a tese da louca, ou da puta, ou da santa. É uma coisa assim que é muito banal, a pessoa já vem pronta para você. Né? Enfim, como advogada criminalista, é o cotidiano, né? Eu achei interessante, na semana passada eu atendi um cliente que ele estava sendo acusado de estupro, e assim, ele já veio com a pastinha pronta, assim, olha, doutora, tá aqui quem ela é, olha as fotos do Facebook, olha ela com o dedo na boca, olha aqui, aí vem a mãe e diz assim, olha aí, é preciso a senhora mostrar aqui que ela não vai para a igreja do domingo, é preciso a senhora mostrar, então assim, a defesa deles não era dizer, olha, eu não estava com ela no dia H, na hora H, era, mostra as fotos dela no Facebook para dizer que ela é puta. Essa é uma defesa que é muito recorrente, né? Então, assim, a gente precisa discutir isso, assim, até que ponto isso vai continuar se sustentando nos corredores dos fóruns criminais e dos outros processos, porque a lógica de que ela é puta, né, que permeia os processos, ou de que ela é louca,
que também é muito comum, né? Nos processos cíveis, alienação parental, então, processos de divórcio, né? Violência contra a mulher, Lei Maria da Penha, então, ela é sempre louca, é uma coisa impressionante, né? Com a mágica que de cada 10 processos, em 9 o cara diz que ela é louca. Né? E isso fragiliza muito uma mulher, né? E também é muito comum em processos de violência sexual, a ponto da mulher, sabe, assim, você atende a mulher, ela diz assim, mas doutora, a senhora acha realmente que eu sou louca? Não, doutora, porque ele diz que eu sou louca, mas assim, eu acho que eu não sou, eu fui no psiquiatra, doutora, e o psiquiatra disse que eu não sou, mas ele disse que eu sou louca, doutora, a senhora acha realmente que eu sou louca? Então, assim, isso fragiliza tanto aquela pessoa, a ponto dela realmente, em um dado momento, duvidar da sanidade dela. Será que realmente eu sou sã? Porque ele diz tanto que eu sou louca naquele processo, e ele fala para mim que eu sou louca, será que realmente eu sou louca? Né? Então, vejam como isso afeta a nossa subjetividade, como isso nos diminui, o quanto isso muda a forma como a gente se posiciona, porque você encontra mulheres que estão destruídas, você encontra ela curvada, assim, ela está, mas doutora, assim, ela está diminuída diante daquele processo, né? Assim, porque é isso que esses processos fazem com a gente, eles tiram a nossa alma, né? Então, eu acho que a gente precisa ampliar esse repertório de defesa para além desse reforço constante dos estereótipos, né? De puta, de louca, ou então apelar para a ideia de que a mulher é uma santa. Ela foi assassinada por quê? Porque ela era uma santa. Ela foi assassinada, mas olha, ela era uma santa, ela era uma ótima mãe, ela não traiu o marido. Porque isso também é um caminho perverso, como que você dissesse, então se ela traiu o marido, ela se merecia ser morta? Então, por que nos júris esse tipo de coisa é comum? Né? Ou ela é santa, uma mulher perfeita, né? Ou ela não era, né? Eu lembro do júri que eu fiz que o promotor dizia, doutora, ela é tão perfeita que ela é aquela mulher que espera o marido com chinelo na porta. Olha que mulher perfeita, aquela mulher que espera o marido com chinelo na porta, já para ele chegar e toma, né? Então, é uma idealização tão grande que é muito difícil você alcançar esse patamar, ou seja, você sempre tem que ser morta, né? Ou violentada, porque você não alcança esse status. Bom, por fim, duas questões rápidas. Uma, para as respostas diante desse cenário de violência, que é um cenário cotidiano, é um cenário estrutural, é um cenário que permeia os mais diferentes processos e as mecânicas do sistema, eu acho que a gente tem que pensar uma diversificação de respostas também, né? Concordo com a Thailise, não pode ser só uma resposta punitiva e criminal, né? Porque, de fato, o que saiu do caso Mariana foram mais leis criminalizando o promotor e tal, abuso de autoridade, né? Eu acho que a gente precisa ir além disso, e também ir além de leis, né? Porque isso são questões que envolvem subjetividades, que envolvem de lógicas de poder, né? E, de fato, uma das coisas que a gente menos tem investido ao longo do tempo é justamente nessa educação de gênero, nesse debate sobre as desigualdades, né, que está na Lei Maria da Penha, que está na Convenção de Belém, que está em vários documentos internacionais, e que aqui no país nós tivemos, por exemplo, mais de 5 estados criando leis proibindo que fosse discutido gênero em sala de aula, que a gente falasse sobre essa cultura da desigualdade, de como isso afeta as mulheres, né, então, e os homens também. Porque os homens também precisam ser educados nesse processo, e esse tipo de debate foge, muitas vezes, do cotidiano da sala de aula, do cotidiano dos espaços comunitários. Então, a gente precisa transformar, de fato, culturas, e estruturas, né? E não só criar leis como se elas não passem de mágica, resolvessem uma situação que é muito mais complexa do que isso. E acho que a gente precisa pensar também em fortalecer outras mecânicas, né? E aí tem a ver um pouco, para finalizar com a pergunta que foi feita, né? Dentro da clínica, por exemplo, no último período, a gente tem trabalhado muito com as respostas administrativas no cotidiano das universidades, porque também é muito frequente casos de, por exemplo, assédio sexual dentro das universidades e que se perdem na burocracia das universidades. Então, eu não conheço o que a Universidade Federal de Viçosa tem feito, mas muitas vezes o que essa mulher quer não é procurar o sistema de justiça criminal, porque não pensem que é uma, né, como eu falei, não é uma excepcionalidade o caso da Mariana, e não é uma excepcionalidade porque é uma mulher, porque o processo penal em si é violento, ele é estruturalmente violento, ele é mais violento com algumas pessoas, mas ele é em si violento. E às vezes o que essa pessoa quer nem é isso, né? Às vezes, se ela foi assediada por um professor no laboratório, o que ela quer
é que simplesmente sair daquele laboratório, ela quer que aquele professor não tenha mais contato com ela, que ele não seja mais professor, e as universidades não têm se preparado para dar esse tipo de resposta, que às vezes é uma resposta muito mais eficaz. E aí, dentro das lógicas de assédio, isso vai se perde no meio da burocracia institucional, as universidades não apuram, não montam PAD, não tem comitês de recebimento dessas denúncias. Então, eu acho que a gente precisa também pensar isso, assim, para além da resposta criminal, o que a gente tem oferecido de possibilidades diante da violência sexual. Uma das coisas que eu acho que é fundamental para a gente não pensar só no reforço da punição é a da assistência. Então, às vezes a gente vê casos de violência, né, contra a mulher, e às vezes eu dou entrevista para a imprensa sempre vem, doutora, e ele? Qual vai ser a pena dele? O que vai acontecer com ele? Né, eu sempre questiono, mas por que a preocupação é sempre ele? Por que não ela? Assim, qual é a assistência que ela vai ter? Qual o apoio que ela vai ter? Quantos centros de referência especializados de atendimento à mulher nós temos? Quanto fundos de amparo às vítimas nós temos? Quais são as políticas públicas que efetivamente funcionam para a proteção das vítimas? Porque isso é fundamental, né? Como eu falei para vocês, essas mulheres muitas vezes estão destruídas, né? Assim, emocionalmente, elas estão fragilizadas e a gente não tem uma política pública para oferecer para elas. E nos últimos anos, o que o governo tem feito, o governo, né, em especial o governo Bolsonaro, é abruptamente diminuir o que já estava diminuindo, mas mais ainda, os recursos na área de enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, a gente precisa, para a gente efetivamente enfrentar a violência, de políticas públicas. E isso, infelizmente, não tem sido um cenário concreto no nosso país. Então, acho que a gente precisa trabalhar nesse sentido. Bom, lancei aqui algumas reflexões, tentei falar o mínimo possível, agradeço imensamente e me coloco ao debate. Um abraço. A gente agradece muito pela sua fala, professora Luana, e agora a gente vai trazer, então, as dúvidas, né? Primeiro, professora Thailise, já que ela já está, né, com o horário apertado, a gente tem uma outra dúvida que foi trazida no chat também, eu vou estar, né, trazendo ela aqui, que hoje nos deparamos com a matéria do Piauí que traz em detalhes assédios que mulheres sofreram dentro de uma empresa. Gostaria de perguntar para as duas professoras se no caso do Márcio Mellen, que ganhou repercussão recentemente, também demonstra essa cultura do estupro e se, no caso, a empresa também pode ser responsabilizada pela omissão na apuração das denúncias. Professora, você quer que eu traga a terceira pergunta também para responder em bloco, ou quer já começar na resposta? Eu vou dar minhas impressões rapidamente e já me despedir, Beatriz, e já aproveitando para parabenizar a professora Luana pela contribuição brilhante também, e aí eu já me despeço para vocês poderem continuar e encerrar a atividade, tá? Em relação à pergunta que você formulou, sem dúvida é crucial que haja essa interface entre a pesquisa científica, entre a extensão que a universidade faz e as possibilidades que nós podemos apontar enquanto ciência de caminhos para que a sociedade em conjunto supere esses desafios sem dar essas respostas prontas e fáceis, que é sempre só mais e mais criminalização. Para pensar um problema complexo que estrutura e permeia todas as nossas relações, que é o machismo, que é o sexismo, nós precisamos pensar complexamente. E, de fato, a universidade é um lugar privilegiado e quando você se esvazia os recursos, os investimentos, tira as bolsas, dentro de um grande obscurantismo que nega toda a ciência, toda a importância da ciência, mas mais detidamente as ciências humanas e sociais, descartando, inclusive, o nosso status científico para na verdade, calar o nosso discurso e as nossas contribuições e as nossas críticas, porque a ciência humana, social e social aplicada, ela é obrigatoriamente crítica, porque ela tem que fazer reflexões sobre a realidade, problematizando as questões pontuais de forma articulada, num pensar dialético, num pensar ampliado, para propor soluções complexas. Esse é um projeto, é uma estratégia de destruição e de achacamento para um obscurantismo, para uma
diminuição da capacidade crítica, cognitiva, subjetiva da sociedade e para que os problemas não sejam iluminados, apontados, para que eles não sejam superados no sentido democrático e no sentido inclusivo. Mas não é só na universidade que essas respostas têm que ser dadas, é em colaboração com todos os movimentos sociais, movimentos de mulheres, com as pessoas que estão na atuação prática, na tentativa de construção de um projeto emancipador ou de igualdade. Então, esse tem que ser um debate ampliado, e aí, claro, isso deve estar em todos os espaços. Já respondendo a outra pergunta, isso tem que entrar na iniciativa privada. Então, programas de compliance contra a discriminação de gênero, contra a violência, contra assédio, precisam estar na pauta do dia das empresas, assim como todas as formações do pessoal colaborador do ambiente corporativo antirracistas, porque nós vimos o horror que acontece dentro de uma empresa e você pode ter uma simples representatividade numa grande corporação transnacional em que a CEO é uma mulher negra e mesmo assim nas estruturas básicas, as lojas daquela grande corporação, acontece a mais atroz violação até culminar num homicídio. Então, é claro, tudo isso tem que ser um debate ampliado, as empresas privadas precisam ser responsabilizadas judicialmente para ver se doer no bolso pela omissão, isso pode gerar aí uma comoção para um investimento, porque no sentido empresarial se pensa em lucros e dividendos, então pode sair mais caro pagar indenizações do que investir em compliance, e também tentar o esforço de sensibilização para uma perspectiva ampliada para que haja um compromisso coletivo de todos os estratos da sociedade e de todos os espaços com os direitos humanos. Já encerro aqui, agradeço muito o convite, agradeço toda a Universidade Federal de Viçosa, um beijo para Minas Gerais, para Viçosa, para todas e todos vocês e todos que estão aí. Abraço para a Luana, que também nós estamos distantes também, ela está em Belém, eu estou em São Paulo, nos encontramos, um grande beijo, uma boa tarde a todas e a todos, e realmente muito obrigada, e parabéns por promoverem esse debate e de forma tão comprometida. Obrigada. A gente que agradece, professora, muito, muito obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde. Professora Luana, se você puder estar respondendo as perguntas que foram enviadas aqui no chat. A senhora quer que eu repita de novo a pergunta que eu fiz anteriormente para a professora Thailise? Não, não precisa. E acho que tem mais uma, né, que apareceu agora, acho que você não tinha lido ela. Isso. Mandaram aqui no chat, perguntando se tem alguma forma de garantir a proteção da dignidade da vítima nas audiências de estupro. A intermediação de psicólogos pode ser uma alternativa? Tá, então, acho que, pelo que minha leitura, então, foram 3, né, uma do desinvestimento em educação, e acho que a Thailise até abordou esse ponto, e, de fato, é fundamental, acho que eu cheguei a falar um pouco sobre isso, sobre a importância de discutir isso dentro das dinâmicas educacionais e pensar uma educação não só numa perspectiva formal, mas também não formal, né? Pensar uma educação nos espaços comunitários, em movimentos sociais, fortalecer essas mecânicas educacionais também e pensar em uma educação que seja, enfim, de respeito aos direitos humanos, em prol da cidadania, uma educação pela diversidade, uma educação que também rompa com as lógicas opressivas com as quais nos deparamos, e isso é cada vez mais difícil, né? As perseguições têm sido muito grandes, os controles, né, têm sido cada vez maiores, os ataques às universidades, às escolas, às secretarias de educação, né, têm sido muito graves no nosso país, quando, na verdade, o que a gente mais precisa é de melhores condições, né, de melhor estrutura para funcionar. A lógica tem sido de ataque ao ensino, à educação, aos professores, como se isso fosse resolver um problema que é muito mais, um problema que é tão complexo no país, que é a falta de estrutura educacional. E isso envolve também uma educação pautada, né, no enfrentamento à violência de gênero, que, infelizmente, nós não temos, né? Às vezes isso resume a uma palestra, uma vez por ano, talvez, no âmbito do direito, então a gente, né, vai estudar ali, quando estuda a Lei Maria da Penha, fala um pouco disso, mas debate sobre gênero, direitos humanos das mulheres, não alcança os currículos do curso de direito, e não nos prepara para enfrentar situações como essa. Aí a pergunta do Edmilson foi sobre a questão
do caso Márcio Smelling, né, e também, né, concordo com a Thaís, acho que a gente precisa compreender que a violência sexual não é uma coisa pontual, né, eu sou muito contrária à lógica de demonização também, ó o estuprador, ó o monstro que estupra, né, a violência sexual é algo que está presente no cotidiano da nossa sociedade, porque envolve lógicas de poder, né, envolve lógicas falocêntricas de posicionalidade, e a gente vai encontrar isso nos mais diferentes espaços, né? Tem pesquisas que mostram que mais de 68% das mulheres já sofreu toques nos ônibus, por exemplo, nos transportes públicos, que já foram assediadas passeando pela rua. Então, eu preciso pensar que isso vai acontecer nos mais diferentes espaços, né? Porque as mulheres são vistas na sociedade como objeto sexual a serviço do prazer masculino. Então, as empresas privadas também precisam, aprender e criar formas de enfrentar essas dinâmicas internamente. E essas propostas de compliance não podem ser propostas que acabem só reafirmando os interesses da empresa e botando para debaixo do tapete problemas como esse, porque isso, hoje em dia, vai ser muito difícil a gente tentar abafar, né? E foi o que o caso, me parece, do Márcio Smelling nos mostrou. E, por fim, com relação ao que o Caio Silva perguntou, eu acho que a gente precisa pensar, do ponto de vista processual, e aí é um debate bem processual, em como a gente cria lógicas de proteção a essas mulheres no cotidiano dos processos, né? E acho que a gente precisa aprofundar mais esse debate. Por exemplo, né, essa questão das fotos, o que a gente vê muitas vezes a foto, ela é juntada, o juiz pode até não considerá-la, mas ela fica ali no processo, né? Então, assim, por que não desentranhar essa prova? Reconhecer que é uma prova ilícita e desentranhá-la do processo, né? Por que aquela foto que tiraram da mulher de biquíni, totalmente fora de contexto, é sempre colocada no processo? Sempre que tem uma situação de violência sexual, tem uma foto da mulher de biquíni e essa foto fica ali, né, expondo aquela mulher, né, a questão também do depoimento, né, hoje nós utilizamos o depoimento especial para casos de violência contra a criança, mas por que a gente não possibilita a ampliação do uso do depoimento especial, por exemplo, para as violências contra as mulheres, né, é uma estrutura interessante, que muitas vezes muitos fóruns já têm, né, e que poderia ser utilizado em situações como essa para evitar justamente esse processo de revitimização. Agora, claro que, obviamente, nem todos os fóruns vão ter. E é importante a gente pensar em evitar o máximo possível, né? Porque o depoimento sim é violento, no caso da violência sexual é muito perverso. Você tem que, às vezes, contar aquela história várias vezes, desde a delegacia, né? Aí vai para o fórum, depois vai para a equipe psicossocial, e aí a audiência não foi hoje, foi remarcada, é reauditiva. Então, assim, às vezes é uma mesma história que você tem que contar 3, 4 vezes. Então, a gente precisa estruturar o sistema para isso, assim, né? E isso vai desde as delegacias, não só nos fóruns, né? Porque nas delegacias é onde muitas vezes a gente vê situações piores, né? Eu já vi delegacia que era interior, por exemplo, né, aqui do estado, que você tem aquela delegacia que é quase um salão, assim, com várias mesinhas, o delegado vai lá na porta, abre assim, a porta, fala, cadê a menina que foi estuprada? Foi tu? Vem aqui! Aí houve aquele depoimento na frente de todo mundo, ei, como é que foi? Né? Ainda faz a careação, põe o agressor e a vítima frente a frente, quer dizer, às vezes as maiores perversões acontecem no cotidiano das delegacias também. Mas a gente precisa pensar em que a gente pode pensar de estratégias processuais. Hoje há documentos interessantes, por exemplo, as diretrizes de enfrentamento ao feminicídio, que foram criadas no Brasil pela Secretaria de Política para as Mulheres, a partir do documento das Nações Unidas, né, as diretrizes latino-americanas também, foram produzidas pela ONU Mulheres, e é um documento que estabelece algumas lógicas de atuação nos casos de feminicídio que são muito interessantes. E, a partir das diretrizes, vários estados criaram protocolos estaduais. Eu não sei se aí em Minas vocês têm um protocolo especificamente, mas isso era interessante até de vocês pesquisarem, de que forma o Estado se posicionou frente às diretrizes nacionais. E as diretrizes pontuam coisas como, por exemplo, a necessidade de ter uma perícia especializada, a importância de ir no júri, não reforçar discursos que vão acabar estereotipando aquela mulher. Enfim, tem vários apontamentos que acho que são importantes e que também deveriam ser
melhor absorvidos, para a gente pensar em uma advocacia que efetivamente absorva uma perspectiva de gênero. Bom, era isso, gente. Eu queria também, assim como a Thaís, agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com vocês, de conhecer as fotos que vocês usam no Zoom e no Google Meet. Agradecer pelo convite e me colocar à disposição. Precisando, podem contar comigo. Professora, a gente agradece muito, muito a sua fala, né? Se não fosse por você e pela professora Thaís, também a gente não ia estar tendo esse debate tão, assim, tão rico, né? Tão enriquecedor e tão, assim, necessário sempre, né? Infelizmente. Mas a gente agradece imensamente e, enfim, fica muito, muito feliz da sua participação. Obrigada, gente. Até a próxima. Tudo de bom. Tchau. Tchauzinho, boa tarde. Boa tarde.